Continuando o nosso curso de psicoteologia, estamos agora tratando a respeito do modelo psicoteológico de atuação clínica breve. E vamos agora para a palestra complementar Teorias Motivacionais, Motivação para a Mudança de Vida. Acabamos de terminar o passo número 4, onde tratamos a respeito da situação problema, ou seja, daquilo que nós vamos trabalhar especificamente para com a pessoa em si em atendimento. E antes de iniciar o passo 5, é importante que nós compreendamos a respeito da motivação para a mudança de vida, porque no passo 5 nós estaremos tratando exatamente da mudança de vida que a pessoa deverá implementar em toda a sua vida. Primeiramente, gostaria de fazer a leitura de um texto que diz: as pessoas nunca mudam sozinhas. Isso acontece por causa de alguém ou para alguém. Então é preciso querer mudar e estar disposto a ajudar outras pessoas a também mudar. O fim da vida de uma lagarta é o início da vida de uma borboleta. E nem a lagarta ou a borboleta podem impedir essa metamorfose, mas ambas são obrigadas a participar do processo. Até agora, as coisas apenas aconteceram a você. De agora em diante, cuide para que você faça com que as coisas aconteçam. Nesse gráfico, nós temos a estrutura básica do esquema cognitivista, aonde colocamos bem como figura central a respeito dos esquemas mentais e os fatores determinantes dos esquemas mentais. O que nós estaremos falando é a respeito de mudanças de vida, e as mudanças de vida deverão agir principalmente em cima dos esquemas mentais. Neste gráfico, nós temos agora o esquema cognitivista completo. O que nós desejamos é realizar mudanças na vida da pessoa. E essas mudanças deverão ocorrer em 3 áreas principais. A primeira área de mudança estará justamente nos esquemas mentais, onde nós procuraremos realizar mudanças, tanto nas crenças condicionais, como também nas crenças nucleares e, obviamente, nos pensamentos automáticos. O que nós desejamos principalmente agora são as mudanças nas crenças condicionais, porque isso daí automaticamente interferirá em mudanças dos pensamentos automáticos e também de alguma maneira atuarão sobre as crenças nucleares. Em segundo lugar, nós queremos atuar mudanças nas respostas que a pessoa apresentará aos estímulos eliciadores. Obviamente, essas mudanças nas respostas também alterarão a consequência dessas respostas, ou seja, nos próprios esquemas mentais. E em terceiro lugar, nós vamos atuar também as mudanças em cima do ambiente externo, aonde a pessoa está sujeita aos estímulos eliciadores, e vamos também colocar um filtro para os próprios estímulos eliciadores ou evento ativador. Então, lembrar que as mudanças ocorrerão, primeiro, no desejo e motivação de mudança, e é o que nós estamos falando agora sobre desejo e motivação. As mudanças também deverão ocorrer nos mecanismos de enfrentamento que deverão ser criados ou deverão ser edificados, também ocorrerão na postura de mudança, na consciência, na reestruturação cognitiva, na resolução e no teste de realidade. Todos esses assuntos serão abordados posteriormente. No momento, o nosso foco aqui está justamente no desejo e motivação para a mudança. Observe nessa galeria de foto 4 pessoas bastante destacadas. Edward Lee Thorndike, o pai do associacionismo americano, de 1874 a 1949, Abraham Harold Maslow, o pai do transpessoalismo, de 1908 a 1970, Viktor Emil Frankl, o pai da logoterapia, de 1905 a 1997, e Juan Antônio Pérez Lopes, que trata especificamente da motivação em ambiente corporativo. Mas nós estaremos utilizando
a sua teoria juntamente com os outros três para falar essencialmente da mudança no aspecto pessoal, na mudança de vida. Motivação para a mudança de vida. Lembrar que as pessoas sempre são resistentes às mudanças. Por quê? Em primeiro lugar, pelo medo das perdas que toda mudança acarreta, porque mudança sempre acarreta em escolher algo em detrimento de outro algo. E ninguém gosta de perder coisa nenhuma. Em segundo lugar, por causa da inércia em sair da zona de conforto. Todo mundo só vai mudar se tiver alguma coisa que o obrigue a sair de sua zona de conforto. E em terceiro lugar, porque as mudanças não implicam apenas em modificar o ambiente e as situações, mas principalmente em mudar até o seu próprio jeito de ser. Ou seja, mudar sua personalidade, controlar seu temperamento, mudar seus esquemas mentais, assumir suas responsabilidades, assumir um novo estilo de vida e assim por diante. Então, mudança é muito mais do que algo focal, de algo localizado. Mudança implica em mexer com a pessoa, com o seu ambiente, mexer com o seu todo. Muitas vezes nós queremos realizar mudanças nos outros. Agora, quando nós falamos em motivação para a mudança, nós temos que levar em consideração um aspecto importante. Pare de querer mudança nos outros e comece a implementar mudanças em si mesmo. Nada muda se você não mudar. Nada muda lá fora se você não mudar aí no seu interior. A maior dificuldade não é lidar com os problemas decorrentes da mudança, mas ser persistente para mantê-la, porque muita coisa fará com que você queira voltar à sua condição inicial. A motivação para gerar mudanças depende de fatores externos, estímulos ambientais ou contingências e também de fatores internos, necessidades e desejo, valores e crenças, intenção e vontade. Nós estaremos falando agora sobre mudança e motivação para a mudança. E quando o assunto é motivação para a mudança, nós sempre temos que levar em consideração que toda mudança acontece em função de algum estímulo ambiental. E toda mudança acontece em função do próprio ambiente. Então, em primeiro lugar, precisamos entender a importância do estímulo ambiental. Em outra parte do nosso curso, quando nós falamos ou apresentamos uma introdução à psicologia, falamos a respeito de Edward Lee Thorndike, americano, e ele estava preocupado em entender como os animais aprendem. Se o modo como os animais aprendem é o mesmo modo como o ser humano aprende. O seu foco era a aprendizagem de animal, só que, por outro lado, ele acabou vendo que o ser humano aprende da mesma maneira que o animal aprende, embora, é claro, numa outra dimensão cognitiva. Mas os trabalhos realizados por Thorndike podem ser resumidos a 3 conclusões básicas. Em primeiro lugar, todos, quer animais, quer seres humanos, todos aprendem quando vem uma aplicação prática para as suas ações. As pessoas não aprendem só pelo prazer de aprender. As pessoas aprendem quando vão aplicar aquele aprendizado de alguma maneira. Vem uma prática no seu aprendizado. Aí sim, o processo de aprendizagem é muito mais eficaz. Thorndike ainda viu que o processo de aprendizagem ou aprendizado se dá por associação, onde a pessoa vai associando um novo aprendizado com o aprendizado anterior que tem. E mais do que isso, a pessoa aprende por gradação, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. E em terceiro lugar, ele viu que repetir comportamentos que tragam recompensas, ou seja, se esse comportamento trouxe recompensa, um reforço, então esse comportamento vai ser repetitivo. Por outro lado, as pessoas procuram evitar comportamentos que tenham efeitos desagradáveis, que é aquilo que nós chamamos de punição ou reforço aversivo.
Então, se um comportamento for recompensado, ele sofre um reforço positivo. Mas se um comportamento for punido, então ele tende a caminhar para a extinção. Essas foram as conclusões que Thorndike chegou. E, em função de seus estudos, Thorndike formulou a lei do efeito. A probabilidade da ocorrência de um determinado comportamento aumenta se for seguido por uma recompensa ou reforço e diminui se for seguido por uma punição ou reforço aversivo. Muita gente pensa que essa lei foi formulada por Skinner. Não, não foi. Foi por Thorndike muito antes de Skinner começar suas pesquisas dentro do behaviorismo. Thorndike concluiu: a pessoa será motivada ou impulsionada a agir se houver de fato um estímulo externo. O estímulo causa um efeito emocional desagradável, como medo, ira, tristeza, culpa, vergonha, inveja, ciúme, etc. O efeito desagradável leva a pessoa ou a ignorar, mas nem sempre é possível ignorar, ou então tentar se adaptar ao ambiente. Ou, ao contrário, tomar a iniciativa de fuga, ou, se não der para ignorar, não der para se adaptar, não der para fugir, então buscar uma solução que seja realmente eficaz para o problema. Se a solução trouxer uma resposta agradável, então tende a repetir, houve um reforço, ou evitar se a resposta for desagradável, que é o que nós chamamos de reforço aversivo. Portanto, o aprendizado se dá em função de aprendizados anteriores. Essas foram as conclusões básicas de Thorndike. Thorndike e Skinner entendiam que a motivação ou comportamento depende de estímulos ambientais, de fatores externos. Eles minimizavam a importância de fatores internos, como necessidades pessoais, crenças e valores, vontade e intenções. Não que eles ignorassem esses valores, mas eles davam muita ênfase que todo o processo de aprendizagem, de formação de comportamento, motivação, dependia essencialmente do ambiente exterior. Resumindo, para eles, a aprendizagem se deve a fatores externos e o principal fator motivador para mudanças é a educação. Não devemos esquecer que Thorndike era essencialmente um educador.